Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Júnior, seu professor de Biologia, e nós vamos dar continuidade às nossas atividades do caderno do aluno. Então, hoje nós vamos falar sobre poluição e sua interferência nas comunidades biológicas, tudo bem? Então, aparece uma imagem, vamos fazer a leitura e interpretação dessa imagem para dar continuidade aqui a partir de onde nós tínhamos parado, tá bom? Então, observe a imagem e leia o texto. A mineração é uma atividade largamente utilizada em todo o mundo, porém gera grandes impactos. Deixa eu aumentar aqui a imagem. Gera grandes impactos ambientais, principalmente no solo e na água. Para que haja a extração dos minérios, são utilizados elementos químicos, dentre eles o mercúrio, que é tóxico, além de se manter fixo em tecidos biológicos nesse processo chamado de bioacumulação. Tudo bem? Então, a imagem a gente consegue ver uma mineração que os seres humanos impactam aquele ambiente em busca de minérios, tá bom? Na imagem da cadeia alimentar, nós podemos ver o Sol. O Sol, ele vai ser um elemento fundamental para que aconteça um processo químico chamado de fotossíntese, onde o produtor, a planta na imagem representada, ela vai utilizar os raios solares, vai absorver esses raios solares e vai, junto com outros elementos, fazer o processo fotossíntese e que vai servir de alimento, essa planta vai servir de alimento para o gafanhoto, e o gafanhoto vai servir de alimento para o consumidor secundário, e o secundário assim sucessivamente, consumidor terciário, e se por acaso um desses organismos se alimentar de uma substância, por exemplo, o mercúrio, esse mercúrio ele vai ser transferido, ele vai ser passado através de um processo chamado de bioacumulação, ele vai passar para o outro nível da cadeia alimentar. Então, é algo muito sério e ele pode trazer problemas para todo um ecossistema ou até mesmo um organismo, trazendo danos graves. Então, o que vocês vão responder para mim? A primeira parte da resposta: após a leitura e a observação das fotos de uma mineradora e do esquema de uma cadeia alimentar, responda. Letra A. Quais são os impactos da mineração para o solo? Pessoal, de cara eu peço, faça uma pesquisa em sites ou assista alguns vídeos que estão disponíveis no YouTube para que você possa falar com mais propriedade sobre esse tema. Então, quais são os impactos da mineração para o solo? Não adianta você responder apenas com o que você acha. Vá buscar essa informação em sites, vá buscar essa informação em vídeos que estão disponíveis no YouTube e a partir deles você consegue responder com muito mais propriedades. Letra B. Como os seres envolvidos em uma cadeia alimentar podem ser afetados pela ação da mineradora. Então, você vai assistir vídeos e sites, vai acessar sites para falar sobre esse tema, responda essas duas questões e você vai mandar para mim essas respostas lá no Google Classroom. Lembrando que esse vídeo vai estar disponível no Ciências com JR, eu vou enviar esse vídeo para vocês através do grupo do WhatsApp e lá no Google Classroom, além da atividade para vocês realizarem do caderno do aluno, ele também vai estar disponível para você lá no Google Classroom. Tudo bem? Então, dando continuidade, sob a orientação do professor, leia o conceito de bioacumulação. Bioacumulação é o processo caracterizado pela absorção de elementos químicos tóxicos, no caso do exemplo foi utilizado o exemplo do mercúrio, por organismos que pode ocorrer de uma forma direta via meio ambiente, água, solo, o ar e os resíduos, ou de forma indireta, através da alimentação ou ingestão do mesmo. Após a leitura, elabore um texto correlacionando a atividade da mineradora, as cadeias alimentares e o conceito de bioacumulação. Participe da roda de discussão organizada pelo professor. Essa roda de discussão você sabe que não vai acontecer por motivo de distanciamento social. É recomendado que fiquemos afastados e por esse motivo as aulas não estão acontecendo de forma presencial. Então não vai acontecer uma roda de discussão, um debate, como eu poderia fazer isso lá na sala de aula junto com vocês, tá bom? Para finalizar essa parte, vamos falar um pouco sobre as conferências ambientais e os compromissos de recuperação do ambiente. Então você vai fazer essa questão aqui, ó. Questão 1. O que você sabe sobre as conferências ambientais? Comente. Se você não sabe ainda, você pesquisa. Se você não tem ainda essa informação, uma das conferências que foi mais conhecida, ela aconteceu no ano de 1992, lá no Rio de Janeiro, que foi conhecida como a Eco 92.
Só. Muito bem, então eu gostaria que vocês fizessem essa pesquisa. Se você vai precisar montar uma tabela, e você pode falar sobre essas conferências a partir da tabela que vai aparecer para vocês daqui a pouco. Então, essas conferências ocorrem com um propósito. Você consegue identificar qual seria? Registre. Então, responda essas duas questões e junto com as atividades que você está preparando, que você poderá fazer no seu caderno, ou você também poderá responder direto lá nas ferramentas do Google, que permite lá no Google Classroom que você digite, que você monte tabela, que você se prepare para entregar essa atividade direto lá, ok? Então, a tabela que você vai montar para mim são sobre as conferências. Você vai pesquisar qual foi a data, por exemplo, qual foi a conferência que aconteceu, a conferência de Estocolmo, a data, o tema, os objetivos, quem participou, quem foram os participantes, propostas de acordo e os resultados dela. Eu acredito que nessa tabela que aparece aqui é só um modelo, então você vai precisar montar uma tabela lá no seu caderno, você vai montar uma tabela dessa nas ferramentas do Google ou lá no Word, no pacote Office, ou no Excel, aonde for mais fácil, onde você conseguir montar uma tabela. Se você quiser fazer no seu próprio punho o desenho da tabela e montar e preencher com as informações, pode ser também. Então essas informações você vai encontrar com facilidade na internet. Por exemplo, Rio 92. Qual foi a data que aconteceu, qual foi o tema, os objetivos, participantes, propostas e acordos e os resultados dessa reunião, dessa conferência. Então você vai fazer para todas essas que aparecem. Pessoal, então a conferência de Estocolmo, Rio 92, Rio mais 10, Rio mais 20, Agenda 2030, ODS, Protocolo de Kyoto e Acordo de Paris. Então, essas são as conferências que vocês vão pesquisar, vocês vão montar essa aí numa tabela e vocês vão tirar foto ou vocês vão montar direto lá no Google Classroom e que permite que vocês possam fazer dessa forma também, e vocês vão mandar para mim essa atividade, a atividade dessa semana. E lembrando que essas atividades realizadas, além de nota, a sua nota de segundo bimestre, ela conta também a sua presença na semana, então não deixe de fazer a atividade. Esse vídeo vai estar disponível no canal Ciências com JR, esse vídeo vai junto no Google Classroom, junto com a atividade, e esse vídeo também vai lá no seu grupo do WhatsApp, tá bom? Então eu fico por aqui e até a semana que vem.